Antes de eu apresentar minha convidada de hoje, desse bate-papo incrível sobre empreendedorismo, jornadas múltiplas, enfim, negócios e assuntos voltados para as mulheres que empreendem, que gostam de uma rede, que querem se fortalecer, eu vou falar para você já curtir esse vídeo, já deixa o seu like aí, valoriza a gente aqui, valoriza o nosso conteúdo e compartilha com uma amiga, uma empreendedora. Eu tenho certeza que tudo que a gente vai falar aqui vai servir tanto para você quanto para outras mulheres. E aí você pode ajudar a contribuir aquela que talvez não passasse por aqui como você. Então, deixa essa dica aí para vocês. Vou apresentar a minha convidada de hoje, que eu conheci nos networks da vida aqui em Curitiba, e foi um prazer. No final, a gente ainda, inclusive, vai contar uma novidade, uma conexão que a gente fez aqui com o podcast. E eu acabei de descobrir que ela também faz CrossFit, e aí, enfim, treinava até com meu namorado, Marcos. Então, muito bacana. Quero apresentar para vocês Ruth Mislé, nossa convidada de hoje, empresária. Ela é CEO da Produtiva Modas e da Modela Moda Íntima, super conhecida aqui em Curitiba, mais de 12 lojas aqui nos shoppings de Curitiba. Então, se você é daqui, está nos assistindo, já deve ter ouvido falar. Ruth, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui participando desse programa maravilhoso, que já vejo assim como uma grande força entre as mulheres, né? Porque através disso a gente trocando essas experiências pode contribuir muito, principalmente para aquela que está começando a jornada aí no ramo do empreendedorismo, né? Nossa, com certeza. Até a gente colocou na nossa publicação que as empreendedoras que viessem assistir, tanto ao vivo quanto depois, e fica gravado lá no nosso canal, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir, né? Você é empresária, tem várias lojas, é ativa, a mulher não para. Esses dias estava eu lá, sexta-feira, já tinha sextado, já sextou pra mim. Abro o Instagram, tava ela fazendo live shop, toda semana você falou. Fala um pouquinho como que é essa rotina do teu dia a dia, assim, você treina, você tá fazendo estudo bíblico. Tá, Como é que você sair do consegue estudo encaixar tudo bíblico. isso? Uma vez eu fiz, o método CIS do Paulo Vieira e ele colocou, assim, muito forte da roda da vida, né, que nós temos que dar direcionamento em todas as áreas para que a gente seja completo, para que a gente possa crescer. Então, assim, eu costumo no meu dia tentar colocar todos os pilares mais ou menos em harmonia. Pilar saúde, fazendo exercício, cuidando da alimentação. Pilar espiritual, quando é a primeira hora do dia, aquele horário que eu me conecto também com o emocional, pilar emocional, que eu me conecto comigo mesma e faço a minha oração do dia. Então, e o trabalho, né? Primeiro nós temos que ser um CPF para depois se tornar o CNPJ. Sim. Então é assim que eu me conheço desde sempre. E uma mulher, né, tem jornada múltipla, não tem como você ser só empresária. Não. Você também é mãe, você é esposa, você é líder da comunidade, tem que ter, É. né, tem que ser aquela dona do lar muitas vezes, né? Só que assim, eu consigo distinguir bem. Ai, poxa, esse é o horário de eu aparecer nas redes sociais, eu fazer a campanha da minha marca. Eu tô passando pelo corredor, tem uma roupa no varal, eu olho para ela e falo: "Roupa no varal, já venho aqui", e eu vou lá e Essa é boa. faço o que eu preciso fazer. Sim, Primeiro nós temos que pensar em fazer aquilo que é importante, exato. para que ele não vire urgente depois, não é mesmo? Exatamente. Você tocou no assunto, assim, de extrema importância, que é a alta performance, é isso. Eu peguei esse meu trabalho pra fazer, ou a live pra fazer. Enquanto eu estiver na live, eu não vou conseguir recolher a roupa que tá lá, eu não vou fazer nada, então eu vou fazer bem feito isso daqui. E o problema, assim, eu vejo que muitas mulheres, elas sofrem com excesso de carga diária, de múltiplas jornadas, com tudo que ela tem pra fazer na cabeça, e aí ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí você abre várias gavetas que talvez você não consiga fechar. Então, fazer isso que você falou, tem a roupa, tem isso, tem aquilo, mas agora é o momento de eu fazer a minha live. Agora eu vou sentar e vou me dedicar, sei lá, ao financeiro da minha empresa, ou agora eu vou fazer as coisas da casa. Sem interrupção é a melhor coisa que você faz. Agora eu vou treinar, por exemplo. Que É. horas você treina? Eu costumo treinar às 7 horas da noite, 6, 7 horas da noite, mas às vezes eu já vou de manhã. Quando eu vejo a minha agenda, eu já formulo ela Aham. domingo, quando eu vejo que tem algum compromisso, já jogo o treino para de manhã, para justamente não atrapalhar ou eu não chegar no momento e falar: "Poxa, eu não fui treinar", né. Sim. Então eu estabeleço a minha agenda já com antecedência, já de uma semana para saber que não.
terça-feira eu determinei que eu não vou treinar às 7 horas da noite. Eu vou treinar às 7 horas da manhã, porque 7 horas eu tenho outro Outro compromisso. compromisso. Senão você vai chegar naquele horário e vai falar: "Não deu". Daí tem aquela desculpinha: "Ai, mas eu tinha um jantar das empresárias para ir, então não fui treinar". Não, Aham. eu já faço de manhã, né. Sim. E eu vi que você organiza a tua agenda também no domingo, que é uma coisa que Sim. ajuda muito a nossa vida. Sim, a gente tem que organizar antecedência. Eu vi muitas vezes essa frase: ou nós determinamos a nossa agenda ou nós nos tornamos a agenda de alguém. E isso é algo Marcou pra assim você. forte mesmo, né? Porque nós temos que ter isso em mente, de fazer aquilo que é importante para nós e para que ele não se torne urgente depois, né? Porque se eu cuido da minha saúde, vou no nutricionista, no médico, previno, poxa, eu vi que estou precisando de vitamina, vou lá e tomo, isso não vai se tornar urgente, porque eu estou Sim. prevendo, né? Estou prevenindo. Então, com isso também é com o financeiro, com isso também é com aquela reunião estratégica da empresa que nós temos com nós mesmos, precisa determinar um horário para Um você tempo. sentar seja com o seu sócio da empresa ou com você mesma e ver o que que eu estou fazendo que eu posso melhorar. Eu falo sempre para as minhas mentoradas, e onde, geralmente eu faço os meus workshops, que o empresário ele tem que estar principalmente à frente do marketing e inovação. O resto é delegável. A gestão da sua equipe pode ser delegável, o teu financeiro pode ser delegável, mas o marketing e inovação você tem que estar à Que é frente. estratégico, né. É estratégico. Você não compra da produtiva, você compra da Ruth, né. Você não compra a lingerie da Modela, você compra porque a Ruth, Sim, tem essa marca. E assim também é o seu canal, né. A gente exato. vem aqui e conversa com a Cláudia, a gente não conversa com o canal É. Jornada Múltipla, que é a sua empresa, não é verdade? Exatamente, nós estávamos falando sobre isso ontem, eu e o Fabrício, a gente estava em reunião ó, a tosse querendo voltar. E a gente estava em reunião estratégica, passamos a tarde toda ontem fazendo isso, exatamente, debriefing do evento, projetos futuros, coisas operacionais que a gente tem aqui, para quem que a gente vai delegar, enfim. E a gente falou sobre isso, o que que é a cara da jornada múltipla, né? Quem que precisa estar à frente, né? E aí a gente falou exatamente sobre isso. As pessoas, elas conhecem, elas ouvem falar, elas sabem que é um negócio, mas elas querem falar com quem representa. Né? Que no caso Exatamente. aqui sou eu. E é engraçado que às vezes as pessoas acham que estão o tempo todo falando comigo. Então, às vezes é o Instagram ou é o WhatsApp, que não sou eu que tô lá conversando, mas por quê? Porque é a referência, né? Elas vão direto. Então, de fato, não dá para se esconder atrás do teu negócio. Você vai ter que responder por ele em algum momento. E hoje você consegue visitar, você tem uma rotina de visita a todas as lojas? Como é que funciona essa dinâmica? Não, vou ser bem sincera, eu faço chamada de vídeo toda semana com as minhas funcionárias. Chamada de vídeo não, reunião mesmo do time. A gente faz a reunião, senta e conversa, pega as demandas, direciono. Agora mesmo, essa semana, a gente estava revendo os valores da empresa. Ah, que Porque bacana. tem aquele manual que quando a gente senta, dá para a empresária, ou se você ainda não tem no seu negócio, faça, porque isso é importante. Mas tem aquele manual que você faz da empresa e eu estava lendo os valores. Aí eu pensei assim, nossa, será que todo mundo sabe quais são nossos valores? Aí imprimi várias folhas assim com valores de empresas que eu admiro e dei de desafio para todas as nossas funcionárias. Hoje nós temos 57 colaboradores. De marcar quais que são os 10 principais que ela considera que nós deveríamos ter na empresa. E depois que nós vamos reunir os mais votados, eles serão substituídos pelos valores Vocês que vão têm a total. atualizar. Que Exatamente. bacana Isso isso. daqui é uma forma da gente memorizar como que qual é a missão, qual é a visão da empresa e os valores e saber que um colaborador, né, Contribuiu, né. contribuiu com isso, ele vai se sentir mais pertencente ao obedecer, a seguir esses valores à risca, né, porque foi ele que fez. Exato. Então isso é algo, assim, que eu achei muito bacana para fazer, que trouxe uma união tremenda na nossa empresa, e realmente é um diferencial, né, que você consegue se pautar, eh, de forma mais efetiva diante de qualquer Sim, desafio que tenha no dia a dia, né. sim. Nossa, total. E é bom até deixar essa dica para quem tá nos assistindo, que tem equipe. Eu lembro uma vez eu fui atender
uma cliente, e ela falou assim: "Ah, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz várias ações, já contratei o pessoal do marketing de fora de São Paulo para fazer ações", ela tem uma imobiliária. "E não vai, não flui, a gente investe dinheiro em folders, e os colaboradores parece que não compram ideia, porque isso, porque aquilo". E aí eu falei: "Mas o quanto da construção dessas campanhas eles participaram?". "Não, a gente vai lá e treina eles, a gente passa tudo". Eu falei: "E se você tentar trazer para que eles ajudem a construir?". Provavelmente vai ser uma campanha talvez mais simples, não tão elaborada, porque, às vezes é o que eles enxergam, eles não estão por trás do teu estratégico, mas eles estão atendendo os clientes, né. Uhum. E aí, faz o teste dessa campanha. E ela fez, elas fizeram, foram feitos alguns workshops onde eles ajudaram a criar a campanha. E deu muito certo. Porque eles fizeram parte disso, Uma né. das nossas mais efetivas campanhas, que dá certo até hoje, que nós temos há anos, foi numa dessas reuniões online que eu estava com a equipe, e uma das meninas falou assim: "Por que que a gente não faz um panfleto e deixa nos locais em movimento para indicar a nossa loja?". E ela nasceu daí, foi sugestão de uma colaboradora que está até agora conosco. E nós fizemos o panfleto e a gente deixa nesse panfleto uma isca. Vem até a loja, faça uma consultoria de sutiã, ou vem até a loja e pega um brinde especial de fabricação nossa. E com isso, o cliente que estava lá na padaria, né, ele pegou esse panfleto e veio até a loja. E lá no panfleto a gente colocou indicado por. Aí a Suzana, que está trabalhando lá na padaria, na panificadora, indicou esse cliente, colocou o nomezinho dela lá. 3 panfletos que chegam para na nossa loja, qualquer uma das nossas lojas, com o nome da Suzana, a gente vai ligar para ela e falar: "Ó, Suzana, já tem um brinde, já tem um Uau! vale compras aqui te esperando". E a gente dá um vale compra para ela. O que que acontece? Ela vem para a loja, porque ela vem, Sim. complementar e já acaba levando sempre a mais, e o cliente e o cliente conhece a nossa empresa, fica em dívida, porque ele pega um presente, né, já é inconsciente, quando você ganha algo de alguém, Você você quer faz o possível para Se você é retribuir. bem atendido, você quer comprar mais. Com certeza. Então isso já é inconsciente. E é a técnica, assim, que nas minhas lojas hoje dá mais certo possível. Caramba. É, porque se você deixa num segmento que é totalmente contrário, ali, oposto ao que você faz, mas que de mesmo interesse do seu cliente, né. Então, eu que compro roupa, que uso, sei lá, o que você vende, eu também compro pão. Eu também vou à farmácia, eu também faço outras coisas. Eu também lavo o carro, Eu também lavo o carro. Exatamente, você viu? funciona muito. E tem aí algumas que são campeãs de indicação, assim? Tem, já nas nossas lojas tem muitas, assim, que o comércio já é local, tá sendo, assim, o maior sucesso em Que todos. A gente legal. conseguiu levantar as vendas de uma das lojas que abriu recentemente, fazendo essa ação, porque a comunidade local é uma comunidade forte, né. Sim, sim. Isso é legal. E como é que surgiu esse negócio hoje as tuas mentorias, elas são só para mulheres ou não? É para qualquer Não, empresário? eu tenho mais mulheres a tendência, mas eu faço a consultoria para É qualquer, aberta? já tive consultoria para gente que tem, por exemplo, revelação de fotos e é homem. Já tive mentoria para outros tipos de negócio, fabricante de tricô que é homem. Então, é aberto, mas o meu foco principal são as mulheres, São as porque mulheres. a minha marca é de lingerie, a minha outra marca é de roupa. Feminina, né? Então não tem como, o foco, assim, eu sei muito do público feminino, é algo assim Sim. que realmente Você já vai é de minha entendendo. missão de vida, então. E qual que é o segmento que mais te procura, assim? Segmento da área de moda ou é variado? Mais da área de moda, moda e beleza, moda e saúde, são os 3 pilares principais, né, Sim. saúde, beleza e você ficar com a autoestima mesmo, autoconhecimento, são as principais Sim, áreas, assim. sim. Você fez o método CIS faz muito tempo? Foi em 2017. Eu lembro que o Paulo Vieira eu estava bem na frente, ele chegou para mim e falou Curitiba assim. bombava, né, com o método Aham. CIS, eu lembro disso. O Paulo Vieira chegou para mim e falou assim: "Você já tem um sonho?". Em 2017 isso. E eu era a esposa do meu marido. As amigas que eu tinha, eram as amigas dos Eram as amigos meus, esposas dos amigos do seu sim, marido. eu não tinha vida social, porque eu ficava nos bastidores, lá no processo da fábrica.
E aquilo para mim foi, assim, um choque, porque eu falei assim: "Não, meu sonho é o sonho que o meu marido sonha, é o sonho dos meus filhos, talvez ir para Disney igual meus filhos sonham". Daí eu fiquei pensando: "Não é possível, eu tenho que ter algum sonho". Daí eu fiquei lembrando da minha infância, qual é o sonho que eu tinha. Aí eu lembrei que um dia a minha mãe falou assim, eu adorava ver a Xuxa, e ela ficava trocando de roupa todo dia. E eu não tinha roupa para vestir, a gente era do interior, né. Assim como você que veio de Sim. Telemanco, eu também vim do interior de Cruz Machado. Cruz Machado, onde que fica? Fica do lado de União da Vitória, perto de Ah, Bituruna. sim, É a sim. capital da erva mate. Ah, é É, lá? a capital da Opa! erva mate. E minha mãe chegou e falou assim para mim: "Ah, senta e espere que um dia você chega lá", tipo debochando. Eu falei: "Ah, é?". É porque ela via ao alcance dela, né. É É, praticamente projetar aquilo que isso. E daí depois disso a gente mudou para o interior, eu fui trabalhar na roça, arrancar feijão, colher milho, e vinha aquelas nuvens carregadas de chuva, assim, eu ficava olhando aquilo lá, e eu lembrava, assim, que eu ficava embaixo da lona e ficava imaginando, assim: "Um dia eu vou voltar para minha cidade com um carrão, e eu não vou ter calos nas mãos, eu vou ter as unhas feitas". mal E sabia ela que ia viver com o calo do crossfit, né, depois. aham. E agora ainda os calos continuam, mas hoje é de fazer crossfit. Tá, e aí você voltou, como é que foi? Você já teve essa sensação do retorno? Você acredita que depois que eu realizei esse sonho, eu voltei para lá várias vezes, mas nunca pensei: Nunca "Olha, eu tô pensou. voltando com o carrão e com as unhas feitas", nunca Sim. pensei, porque depois É que disso as você coisas tem não é. tantos outros sonhos, você vai passa para o próximo nível, igual aquele joguinho do Mario, Sim, sabe? passa. É muito legal isso. Eu lembro quando eu era adolescente também, e eu ficava olhando assim, eu falava: "Eu quero uma moto amarela". Eu pensava assim: "Eu queria uma Bis amarela". Eu era adolescente, né. Aham. E eu comprei uma Bis amarela, porque eu tinha aquela sensação: "Nossa, eu comprei a Bis amarela, agora eu quero o carro X". E aí e eu tenho alguns objetivos, apesar de não ser muito ligada em carro, em veículo, assim, eu acho que não é o melhor investimento, mas esses dias em Deus eu falei assim: "Eu quero trocar de carro", mas eu acho que eu preciso idealizar mais como fazia antes, porque aí você se aproxima daquele sonho e você acaba se esforçando. Então, falei: "Tá faltando isso Exatamente, pra isso é mim, eu quero muito trocar de carro, mas importante. acho que eu vou escolher o carro", Fazer sabe. aquele mural dos sonhos, Isso é né, legal, isso você é legal. mentalizar. Esses tempos eu tirei a foto, assim, que eu achei uma montanha linda, e eu amo o pôr do sol, e daí eu coloquei no meu mural dos sonhos e ficava mentalizando, mas eu nem imaginava onde é que era essa montanha. E tempos acho que foi em dois antes da pandemia um pouquinho, a gente teve a chance de ir para o Equador com meu esposo. E nós fomos conhecer o Cotopaxi, que é a maior montanha, eu amo escalar também, né, Ah, eu que ainda legal. quero fazer Super o esportiva. é, e a gente ficou olhando, aí nós estávamos subindo a montanha e eu olhei aquela visão. Eu tirei até foto, coloquei nos meus stories, era a montanha do meu mural dos sonhos. A Uau! visão dela, assim, A mesma exatamente igual. visão. Isso E é muito isso legal. é incrível, muita gente posta foto da sua casa real, com a foto de como você sonhou, ou a foto daquele momento, e como você sonhou, faz aquele paralelo, Sim, por isso que é importante ter esse mural dos sonhos. sim, sim. Eu estava vendo, eu acho que foi a Gi que postou, não sei se você viu, a Gi que a gente Sim, conhece em comum, ela postou alguma coisa de mural dos sonhos, que ela pegou uma chave, né, acho que ela postou alguma coisa assim. E isso. faz total sentido, sabe que eu aprendi isso lá em 2011, nos primeiros treinamentos que eu fiz de desenvolvimento pessoal. Lá eu aprendi a fazer o tal do roadmap. Você já ouviu falar que a gente faz essa, essa rota dos teus sonhos lá, né? Um mapa. E eu fiz para 5 anos da minha vida, que terminaria em 2017, né? Na época, fiz 2012. Quando eu fiz já era 2012. E em 2015 eu achei aquilo. E muitos detalhes que eu tinha escrito eu já tinha realizado. E aí eu identifiquei que por alguns problemas de autoestima que eu estava na época, olha para você ver como o desenvolvimento pessoal é muito bacana, que você revisitar, você trabalhar teu autoconhecimento, você consegue identificar aonde que tá também as falhas. Eu vi que faltavam algumas coisas na minha vida e aí o questionamento foi esse: por que muitas coisas eu já realizei, assim, profissionalmente eu tinha feito, eu tinha tido meu segundo filho, que era uma coisa que eu queria, a minha casa estava construindo, mas tinha algumas realizações pessoais que não tava acontecendo. E aí que eu fui entender, aí eu fui descobrir que eu estava com um problema de autoestima e autoconfiança, e a falta de autoconfiança me travava justamente ali, na realização de alguns objetivos pessoais. Eu trabalhei em cima disso, comecei a desenvolver nessa área e as coisas deslancharam, assim, porque justamente eu identifiquei o que estava me travando. Por isso que é importante a gente ter, como você falou. E o mais bacana
eu nem entrei em detalhes de imagem, mas esse mural dos sonhos é você fazer recortes, é você imprimir Isso. imagens. Colocar você sempre sorrindo, ou pessoas sorrindo que representem você nessa foto, nesse mural. Sempre tem que ter uma pessoa, não adianta estar só a foto por si só, porque Objetos, tal. senão você vê o objeto realizou o sonho, pronto, Sim. acabou. Não tem que ter alguém que assim, é você. Esses tempos eu até fiquei olhando assim, meu Deus, por que que eu tinha escurecido o cabelo, feito um visagismo Aham. e tal. E daí eu olhava assim, meu Deus, mas tem tanta foto de mulher e aquilo me incomodava o cabelo assim. E eu fui lá e acabei clareando. Depois eu fui olhar o mural dos sonhos, eu falei, mas é óbvio que eu clareei o cabelo, porque não tinha a ver com o meu mural dos sonhos. Você Sim. inconscientemente toma ações para justamente isso. Para se encaixar, para construir, né, para materializar aquilo que você imaginou lá atrás. Exatamente. E essa questão da autoconfiança, Cláudia, também é muito importante a gente trabalhar. É a primeira coisa para você trabalhar quando começa seu dia. Porque eu tenho um caderno que eu chamo Caderno da Profetização. Então lá eu escrevo como que vai ser minhas empresas, como que vai ser a vida dos meus filhos. Ontem eu estava deixando eles na academia e eu lembrei, nossa, eu escrevi que eu ia estar deixando os meus filhos na igreja, ia estar levando para a igreja. E ontem eu senti, sabe aquela gratidão assim de realização? Sim. De estar fazendo aquele momento acontecer, mas eu tinha profetizado. E a escrita tem poder. Uma coisa é você mentalizar, outra coisa é você escrever, Sim. profetizar sobre isso, sabe? Sim. Uma coisa é você sentir assim, eu sou uma boa vendedora. Outra coisa é você olhar nos teus olhos na frente do espelho de manhã e falar, eu sou vendedora, eu sou vencedora, eu sou poderosa, eu sou bonita, eu sou capaz. Então, isso vai te alimentar, Sim. porque você vai estar trabalhando com a visão, audição e sinestesia, você vai estar sentindo isso. Sim. É mais forte, é mais fácil de você materializar. E gera, né, a ação para que aquilo, que como você disse, para que aquilo aconteça. E sabe que as pessoas às vezes não dão muita atenção para isso, mas essa questão de se olhar no espelho, de se confrontar, é muito forte e é muito poderosa, Sim, né? sim. Porque aí tem pessoas assim, a gente passa uma vida às vezes, né? Aí eu não vou mais colocar a gente, porque eu não faço mais isso. Eu já aprendi a tirar. Não tenho essa responsabilidade, mas durante muito tempo passei uma vida ali na correria do dia a dia, sem se olhar, sem realmente conversar com você mesmo. Uhum, Que é tão importante, né? Que sim. quando você decide e aí colocar no papel. Eu ensino também os meus mentorados a fazerem, eu utilizo bastante ferramenta que é a pirâmide do sucesso, colocar o que você quer no topo, o que precisa acontecer, né? As 3 metas que precisa acontecer para você chegar lá, quais as pequenas ações, né? Os to-dos que a gente fala, que eu preciso fazer hoje que vai me levar para lá. E aí, às vezes, na correria do dia a dia, se você andar no automático e não faz, o tempo vai passando. Hoje eu fiz uma reflexão no story exatamente sobre isso. Quanto tempo faz que você tá na plateia lá, idealizando ou olhando para a vida de alguém que você gostaria de ter? Então, claro, você fica ali vislumbrada, só que você, ao invés de gastar teu tempo trabalhando em cima dessa vida que você quer, você tá assistindo. E aí vai chegar uma hora que você não Isso. vai chegar lá, né? Isso é muito forte, Cláudia. Tem tudo Isso a é ver com o que você tá muito falando forte. aqui. Exatamente, porque eu lembro, tinha uma época da minha vida assim, eu estava fazendo acho que o processo de Master Coach, estudando Master Coach, e daí um dos meus colegas falou assim, nossa, Ruth, você parece outra pessoa. E eu falei, por quê? Ai, porque no começo você reclamava do tudo, do ar, de tudo que tinha à sua volta. Eu não suportava sentar perto de você porque você só reclamava. E olha como você se transformou. Mas é que durante o processo eu fui aprendendo e eu lembro que o meu marido falava: "Nossa, a primeira coisa que você faz quando eu acordo é você começa a reclamar". E daí falei isso para minha coach e ela falou assim: "Vamos fazer um exercício?". Aí eu falei: "Tá, vamos fazer o exercício". Daí ela me propôs eu colocar uma caneta entre os dentes, assim, e ficar 15 minutos com essa caneta. Aí eu falei: "Como que eu vou fazer?". Pra ninguém me ver, quando eu estiver de manhãzinha fazendo o café da manhã da família, eu vou Porque se colocar alguém essa acorda e caneta, você com a caneta e na eu com boca. aquela caneta vai ficar estranho. E daí eu vou fazer. E na época eu ainda ia na Vídia, né, tinha Treinava aula lá lá. com o Tucano. E eu fiz aquele exercício daquela caneta, já estava em 12 dias, eu falei: "Meu Deus, esse exercício não tá funcionando Era todo coisa dia? nenhuma". Todo dia durante 15 dias. 15 minutos? Não, 5 Ah, 5 minutos. minutos por 15 dias. 5 a 15 minutos. É porque Mas mesmo eu assim é fazia era chato. o tempo doía Sim, aqui, essa parte sim. aqui doía.
Aí eu cheguei na academia e eu sempre fazia exercício com a Dani. E ela nunca me olhava, ela ficava no canto dela e eu no meu. E a gente bem longe uma da outra, né? Cada um na sua. Depois de uns 12 dias que eu falei pra mim mesma, eu vou desistir desse exercício que não tá funcionando, ela chegou pra mim na academia e falou: Oi, Ruth, tudo bem? Nossa, tenho te visto ultimamente mais sorridente. O que que você tá fazendo? O que que tá acontecendo? E eu falei: Olha, ela veio falar comigo. E daí eu olhei assim: eu te expliquei o exercício, e por coincidência ela era psicóloga, ela falou: Nossa, eu vou usar isso com os meus alunos. E daí eu vi que eu realmente tinha me transformado, que era um exercício poderoso. Mas foi um exercício até bobo, assim, de você estar Mas e o quê? fazendo. Ele trabalha o quê? O sorriso ou não reclamar enquanto tá Isso, a consciência, né, de você de te sorrir lembrar? mais, Ah, de você entendi. olhar para o lado bom. Dentro de nós existem como se fossem 2 cachorros, né, tem o mal, tem o bom. Aquele que você vai alimentar mais é o que vai Que vai sobreviver, porque crescer, eles 2 são iguais, né. Então se você alimenta o cachorro bom de coisas boas, ouve boas músicas, fica em pessoas que têm, né, boas condutas, fica num universo bom, vendo, assistindo, lendo, participando de reuniões boas, você vai se edificar. Agora, se você vai para o outro lado, né, das pessoas que amam aquela fofoquinha, né, hã, você vai ou acabar reclama o indo tempo ou reclama o todo. tempo todo, você vai acabar indo para esse meio. Então é uma questão de você estar escolhendo todo o tempo do seu dia, Sim, o que vai fazer, até inclusive como você vai pensar: "Poxa, aconteceu, bati o carro". Nossa, isso acontece com quem tem carro, sim. né. Sempre que eu falo isso para quando alguém bate o carro, eu coloco isso: "Olha, isso só Sabe que acontece para quem tem". isso eu lembro uma vez que eu falei: "Ai, eu não gosto de ir no mercado". E aí foi exatamente isso que eu pensei, ainda bem que eu po na pandemia, né, foi uma coisa que veio muito à tona. Ah, que tem era o único eu juro, quando a gente saía eu saía só pra ir no mercado, então É era a verdade. melhor coisa que eu podia fazer naquele momento e, graças a Deus, tanta gente que ficou sem, possibilidade de ir ao mercado. Então você aprende a ressignificar tudo isso. E essa questão da música que você falou, que eu acho bacana, é engraçado, né, esses dias eu acho que eu estava vindo para o podcast e parei o carro, e aí tinha um carro do lado com uma musicona assim, era terça-feira, né, o dia que eu vim pra cá. E aí na hora eu pensei assim: "Nossa, mas essa música dá vontade de largar todo o trabalho, sentar, abrir uma cerveja e fazer um churrasco, não dá vontade de trabalhar". E o quanto isso faz a diferença. A música que você tá ouvindo, se você tá ouvindo lá, sofrência, e você começa a lembrar do ex que não deu certo, de um momento triste da tua vida, aquilo te puxa pra uma energia, que é aquela energia daquele momento de sofrimento que você teve lá. É verdade. Agora, sério, eu escolho, eu tenho playlist pra trabalhar de música, eu escolho as músicas e eu falo: "Não, essa daqui tá muito romântica, essa daqui tá", porque Para aquilo fazer me traz academia, pra fazer atividade física. correr, isso é muito bacana mesmo. Faz é do aquilo que a gente se alimenta, né, que é o que você falou. Exatamente. E Ruth, hoje quantas colaboradoras você coordena no total? Hoje nós temos ligadas à empresa mais ou menos 57 pessoas. Muitas e isso é uma tendência, gente, de nós contratarmos CNPJ para prestar serviços. Então, por Hum, exemplo, pessoas que me ajudam na estratégia de marketing, pessoas que às vezes fabricam, né, para nós. São pessoas que eu não tenho, que só trabalham para mim, mas são pessoas que não são meus consultores ou não fazem parte da empresa. São pessoas que prestam serviços. Então isso está virando uma tendência, sim, forte, né, que nós estamos caminhando. O que também leva como que a força do empreendedorismo tá aumentando entre nós. Nós temos um grupo, existem vários grupos de networking sim, até, né, e sim. agora isso tá também uma fase forte. Pós-pandemia, né, o pessoal tá Pós-pandemia, fortalecendo porque é uma isso. necessidade. Sabe, quando você tem, por exemplo, em casa, às vezes o teu próprio esposo não acredita no teu sonho, no teu Uhum. negócio. Às vezes a mãe, a tia, ou os familiares ao redor: Sim, "Ah, não vai dar certo". Nós viemos uma geração, né, Cláudia, sim. que a mãe falava assim: "Não acha um emprego Emprego, claro, que né, te dê garantia". Na segurança. hora que eu entrei trabalhar no banco na HSBC, a minha mãe falou: "Pronto, essa aí tá encaminhada".
É isso Quando aí. eu pedi a conta e fui trabalhar com meu marido, ela falou assim: "Como assim? Você vai Tá abandonar louca. a carreira? Você já está aí quase 10 anos e vai abrir mão disso?" Porque e você ouvir isso e falar: "Não, vai dar certo". Então o empreendedorismo, essas reuniões de network proporciona isso, é você estar numa ambiência e numa frequência que todo mundo quer crescer. Todo "Poxa, mundo. eu preciso que a Cláudia dê certo, porque eu sei que ela dando certo, ela vai empregar mais pessoas que vão comprar de mim". Exato. Não é verdade? É E você verdade. aparece e isso é muito forte, principalmente entre mulheres, né, de uma querer ajudar a outra, porque nós sabemos as dores, muitas vezes O por trás, né, da batalha do empreender, né, isso, também. porque realmente nós somos múltiplas, né. Geralmente nós temos, casa para cuidar, nós temos filhos para assistir, e já foi comprovado em estudos, que quando uma mulher abre um negócio, se esse negócio não vai dar garantia de sustento para sua família, isso vira um plano B. E para um empreendedorismo dar certo, ele precisa ser o plano A na Ah, vida dessa mulher, exato, da vida da mulher, do homem. E a mulher tem essa tendência de abandonar tudo, ou para seguir a carreira do marido, ou exato. para poder abrir mão por conta da maternidade. Então, isso é realmente algo assim de se refletir muito. Na E pandemia, se alguém teve que desistir do seu negócio, a maioria foram as mulheres, né. muito forte, né? Isso é E, muito forte, é verdade. mas a parte boa é que a gente se adapta. Rapidamente. Muito, É, muito. E tem exato. criatividade para fazer algo novo sempre, está inovando sempre. E isso é o lado bom. Porque é tão forte quando eu reúno as minhas colaboradoras para fazer uma reunião, porque a gente pensa junto. Todas nós sabemos qual é a dor do nosso persona, todas nós sabemos qual é o desejo da nossa persona. E a gente consegue criar produtos para isso. E a mesma coisa quando a gente fica num ambiente assim, entre empresárias. Porque, poxa, a colega comenta que teve essa ideia: "Ah, vamos fazer uma parceria assim, você tem esse negócio, eu tenho esse". Eh, por exemplo, do Clube Mulher Brilhante, do qual eu faço parte aqui em Curitiba desde novembro. É um clube que surgiu, assim, com essa necessidade de ajuntar empresárias que pensam juntos, Sim. no mesmo negócio e uma poder edificar a vida da outra, né. Então esse é o propósito E maior no vocês se clube. reúnem com qual a frequência, assim, de cada quanto tempo? O café com nós chamamos de café com network, inclusive amanhã nós temos um à tarde. É sempre uma vez por mês, mas a gente tem o café online, que é com todas as empreendedoras do Brasil, Que legal. também uma vez por mês. Então também nós temos metas lá dentro. Por exemplo, eu sei que, eh, você sabe que eu trabalho com lingerie. Antes de você pensar de comprar uma lingerie fora, você vai comprar da minha loja primeiro. Sim. Né, porque eu vou te dar o desconto como Por fazer parceira, parte, é. isso, e você vai, você sabe que vai me ajudar comprando de mim, e é uma coisa que você precisa, por que não, né, ajudar umas às outras. Então Sim. E esse é essa é o uma coisa também que estudos comprovam, né, a mulher quando ela realmente dá certo, quando ela empreende, ela vai mudando a realidade dela e das pessoas ao redor, ela tem essa abertura exatamente, para fazer exatamente. parceria, para ajudar, para investir na região, na comunidade, né. Isso é muito, muito bacana mesmo. E outra coisa legal é de como você disse, às vezes você não tem esse apoio em casa, mas quando você tá perto de pessoas assim, talvez você conheça pessoas que também não têm apoio e que estão ali, e você pode ser apoio uma da outra, né. E vocês se apoiarem, sem contar que a gente fala muito do mindset, da mentalidade, que é outra pegada, você estar próximo de pessoas. Eu também já tive períodos da minha vida que eu convivi com pessoas que se contentavam apenas com aquilo que elas tinham naquele momento e eu sempre pensava diferente. Eu não me contentava com aquilo que eu tinha naquele momento, que era o mesmo que o delas. E sair da caixinha hoje me faz olhar e falar assim: se eu tivesse ficado mais tempo lá, ou talvez enquanto eu estivesse lá, eu não imaginava tudo que eu poderia ter E como eu isso tenho é agora. desafiador, né, Cláudia? Isso é Exato. muito desafiador, porque é gostoso você estar lá assistindo a novela do dia, é gostoso você sentar e ver um filme, é gostoso você sentar, sei lá, domingo à tarde e sair passear com a família, Claro é que é. gostoso, né. Mas para você, eh, ao invés de eu assistir a novela, eu vou sentar e vou ler um livro, ou vou ouvir uma live que possa me ajudar com alguma ideia para o meu negócio. Isso é desafiador, Isso é desafiador, mas é transformador, né. É. justamente. É você olhar de uma outra forma, né,
o teu dia a dia, querer algo diferente, olhar para aquele sonho que está lá no teu mural e falar: "O que que eu preciso fazer?". Chegar de noite e pensar: "O que que eu fiz certo hoje? Ai, isso aqui eu não devia de ter feito, vamos ajustar". Na Pro próxima outro vez que dia isso é, aparecer para fazer, você vai pensar: "Ah, não, mas eu já refleti sobre isso que não era certo fazer, sim, né, vamos sim, fazer diferente". E assim você vai sim. mudando, aos pouquinhos. Exatamente. Aí a gente estava falando sobre o evento, eu e Fabrício, aí eu falei: "Fabrício, o investimento vai ser tanto, topa no final entrar com uma grana?", porque o ingresso em si, por tudo que eu brinquei, eu falei: "Por tudo que eu inventei para colocar nesse evento, o ingresso em si não paga os custos. Topa investir uma grana para fazer isso acontecer?". E aí é aquilo que a gente chegou na seguinte questão: ou eu não invisto nada e não faço nada, e continuo no lugar onde eu tô, e não cresço, não vou expandir, ou eu Exatamente. invisto o que não é muito, invisto pouco daquilo que completa no final todo o investimento, e tenho tudo o que a gente tem levantado, que a gente tem conquistado. Não é todo dia que você está animada, como você falou. Não. E quando você tem uma ideia que é inovadora, e você coloca uma meta para fazer acontecer, e chega no meio do caminho, e às vezes as empreendedoras que estão ouvindo podem ter passado por isso, e já chegou a pensar assim: "Ah, eu ainda não contei para ninguém. Posso desistir. Eu não me comprometi com nada nem ninguém. Ainda tá só na minha cabeça". Esse é o segredo, correr Esse é o lá nos segredo. stories e contar. Falar: "Ai, Colocar meu, pra fora. desafiei fazer isso". Você nunca vai porque você não vai fazer isso por você, você vai fazer isso porque não quer passar vergonha de passar O por próprio medo do desistente. julgamento te ajuda. Aham, Olha só, olha exatamente. a dica. Já que se você tem medo do julgamento, faz isso, que aí você tem que cumprir. Foi isso que eu fiz com a Live Shop. Eu falei: "Não, como que você faz?". Eu estava igual com você aqui, dando uma entrevista eu lembro que era numa mesa redonda do Sebrae e alguém me perguntou: "Mas você faz live shop?". "Sim, eu faço, toda sexta-feira". Eu nunca tinha feito nenhuma live shop. Que E dia eu que era esse? Na terça? é, Na sexta você estava fazendo. toda sexta-feira eu faço live shop. E aquilo ficou, eu me comprometi. Nossa, me deu dor de barriga na hora, me deu tudo na hora. Eu não queria entrar, mas eu fui lá, tímida, e entrei. Na primeira live shop que eu fiz, eu tinha 5 pessoas. Já na pandemia, quando começou, daí já tinha 1000. Então deu aquele Caramba, deu gás, um up. assim. É. Depois deu uma esfriada, mas sempre tem aquelas E o que pessoal voltam. compra pra caramba, né, eu vejo. O legal que não é na hora, O depois, o é. depois que reflete. Lembra aquela blusa térmica que você mostrou na live? Hoje tá frio, como que eu faço para conseguir? Às vezes não é nem aquilo, né, Não mas é. ela não comprou lá na hora. Muito desse resultado vem depois, Cláudia. Sim. É um E às vezes a plantio. pessoa a gente falava ontem, a gente estava falando com outra pessoa de podcast aqui também, que inclusive tem números incríveis, mas que tá no início. E aí ele meio que se aconselhando, assim, conversando com a gente, e aí eu não sei se a gente segue ou não, aí o Fabrício, a gente começou a falar: Quais são os seus números?", e ele falou, eu falei: "Caraca, está super bem. É um grande negócio", e realmente eles estão, assim, meio que sozinhos ainda no segmento, né. Falei: "Você tem um mar para você nadar, e tem mais, a gente tem 1 ano de podcast, em 1 ano vários já, momentos, 1 parabéns, ano, parabéns. toda semana. Em vários momentos, você acha que não passou pela nossa cabeça, assim, ou pela minha, quando eu me mudei, eu estava com as roupas tudo em caixa, eu tinha que achar as coisas correndo para poder vir, porque eu trabalho em casa online, então é muito mais fácil, eu me visto daqui para cima, faço minha maquiagem, tomo um banho, e se eu não achei uma bota, eu coloco uma pantufa e tá tudo bem. Quando eu venho para gravar, eu saio de casa, enfim, demanda uma organização. E aí eu falei para ele, em algum momento eu também parei para pensar assim: "Pra quê? Pra quem? Será que tem alguém olhando pra isso? Será que estão dando importância semanalmente pro conteúdo que a gente faz?". E esse ano a gente tem colhido frutos incríveis no podcast, a gente, uau, nem a gente sabia que estava chegando aonde a gente tá chegando com tudo isso, assim, de empresas nos procurarem, das pessoas fazerem lista de espera pra vir aqui no podcast Sim, como convidado, achei isso das incrível. pessoas chegar aqui e falar assim: "Nossa, eu sigo vocês há bastante tempo", a gente, se em algum momento eu parasse assim: Acho que ninguém tá assistindo. Ao vivo não tem muita visualização". O pior julgamento é que a gente faz para nós mesmos, né, E Cláudia? depois que fica na plataforma e um compartilha com o outro e roda. Sim, É o que você falou da justamente isso. live. Que legal. Justamente isso. É essa questão de você compartilhar o que sabe com o teu próximo, ajudar ele de alguma forma. Teve um dia que eu estava, nossa, estava resolvendo um problema da empresa, não dava certo. E eu lembro que uma amiga minha ligou, que ela estava se mudando de Campinas para cá, e ela falou: "Ruth, eu tô tendo muita dificuldade, acho que eu vou fechar a loja, tal". Falei assim: "Não vou, eu não", eu falei: "Não, eu não posso focar nisso agora, porque tenho que resolver o meu problema". Falei: "Não, eu vou parar, porque eu tô cansada, tô estressada de ficar aqui, vou dar um tempo", fui lá ajudar ela.
a partir do momento que eu desliguei a ligação, que eu abençoei ela com uma ideia, eu fui olhar para o meu problema, ele estava resolvido. Olha, O fato simplesmente de você ir genuinamente ajudar o seu próximo, Cláudia, é que que faz o teu ajuda a resultado trazer. acontecer. Isso é muito Porque você, real. querendo ou não, está abençoando alguém com as pessoas que traz aqui, que às vezes está ouvindo, às vezes está lá lavando uma louça, limpando uma casa, mas está ouvindo. Muito, isso tem muito. Isso a Isso. gente recebe muito depoimento. Eu faço muito disso, de ficar lavando a Ouvindo. louça e ouvindo, É. né? É algo assim que eu consigo fazer, eu arrumando a cama No trânsito, sim, né? ouvindo algo que te edifique. E é assim que a gente aprende, a trocar Exato. conhecimento. Antes, quando a gente tem um problema, antes de pensar como vai resolver esse problema, pensar em quem pode nos ajudar. Porque isso dá realmente uma direção enorme. É, por isso que a gente fala, você trabalha com mentoria, ter um mentor. Você fez um post assim também, não fez? Hoje, Isso, alguma coisa fiz. assim? Aham. Ter um mentor faz total diferença. Sabe que a jornada múltipla ela surgiu porque eu contratei uma mentora para me ajudar a desenvolver esse projeto de empoderar mulheres através da educação, através de autoconhecimento, enfim. E aí surgiu, e ela me encorajou lá na minha primeira palestra e tal. Mas, assim, se não fosse, talvez eu tivesse recuado. E você postou isso, né? Tem horas que você ter alguém que já trilhou aquele caminho que você tá fazendo e dá aquela Às forcinha, vezes nem que trilhou o caminho, ou que tá mas junto. que te dá essa você falar do problema do outro, você ajudar o outro com o problema, não é seu, então tua cabeça está mais livre para pensar em ideias que podem ajudar essa pessoa. Quando a gente está em volta, muitas vezes a gente não consegue sair de dentro da nossa Não, caixinha. E o mentor ajuda nisso. A isso. você olhar por outro ângulo. Ah, tô tendo isso na empresa, mas como que a gente pode melhorar? O que que a gente pode fazer aqui? É igual esses tempos eu estava com um consultor do Sebrae, seu Clodoaldo. E faz tempo que ele acompanha a minha empresa. E eu tinha no Mural dos Sonhos atingir 1 milhão com a marca. E acho que era em 2017, 18. E ele, agora vamos apresentar os números. E sabe aquela reunião chata de financeiro que você tem vontade de dormir? E ele falou: olha, esse ano vocês faturaram 1,3. Eu falei assim: o que que é 1,3? Ele falou: é 1.300.000. Sabe quando você fica assim? Eu falei: meu Deus, isso estava no meu mural dos sonhos. E foi assim tão fácil. Acabou a reunião, eu continuei a minha vida e estava lá atingido o meu Sim, objetivo. Só que dele falou assim: mas olha só, vocês faturaram isso daí. Só que de lucro vocês tiveram isso porque a despesa de vocês estava muito alta. Então, o que que eu entendi? Caramba, ao invés de eu fazer as campanhas de desconto, eu vou fazer outras campanhas que possam ajudar a aumentar a elevar o lucratividade. ticket médio da nossa Sim, loja. E assim a gente foi se diferenciando, mas de ouvir os conselhos que ele, porque ele era especialista em finanças, estava dando para mim. A gente não precisa ser boa em tudo. exato. Mas quando você é boa naquilo que você gosta de fazer, sabe quando você brincava de alguma coisa, Cláudia? Quando você brincava lá na infância, quando você tinha 5, 6 anos, que você adorava brincar daquela brincadeira? Sim. Isso tem muito ligado ao teu talento. E escutei isso recentemente. A pessoa falou: volta lá. Se você não sabe o que que é o seu talento, o seu dom Qual e que é o tal, teu propósito, tal? O volta lá na infância e tenta lembrar das brincadeiras. Eu escutei um. que que Eu você sou uma. Eu gostava? adoro podcast, eu consumo muito, né? Aham. E então eu tenho isso muito claro desde sempre. Eu sempre me imaginei empreendendo, sendo dona do meu próprio negócio. Sempre me imaginei fazendo isso, fazendo atividade física no horário que eu gostaria de fazer, não só no horário que dava. Então, assim, eu nunca me vi funcionária. Essa é uma coisa muito louca. Nunca me vi. Tem, obviamente, um pouco da influência do meu pai ter sido empreendedor a vida toda, mas é uma coisa que eu nunca me vi. Agora, se eu puxar nas brincadeiras, brincadeira, eu brincava de Power Ranger, não consegui ligar isso, né? Enfim, sempre lutando, desde pequena, sempre lutando, né, nas brincadeiras, mas enfim. Ou seja, eu entendo isso como era tudo muito desafiador, tinha lá um desafio, o chefão para enfrentar, tem muito disso, né? Eu nunca fui uma criança Exatamente. tranquila e conformada, não. E tem a ver, e as mulheres que a gente traz aqui como convidada, porque de certa forma a gente já acompanha ou recebe alguma indicação, tal mulher tem que vir, eu recebo muita indicação. E me passa o Instagram, às vezes, olha, vê que essa mulher posta nas redes sociais, chama ela e tal. Todas que vêm aqui têm isso em comum.
eram mulheres inquietas, assim, por mais que você, como você falou, você estava lá na roça, mas assim, você estava lá Sozinha, sozinha, mas a mas tua inconformada. cabeça tava a milhão. É Senão você não verdade. teria chegado até aqui. Nem mesmo no banco, quando eu estava Nem mesmo. fazendo eu negociava muito, como eu gosto de vender, então era a parte, assim, que, nossa, não tinha ninguém que batia a minha meta. Só que Sério. eu Você queria trabalhava em ser que área? líder, Setor pessoa física? cobrança. Cobrança. Só que eu queria ser líder. E eu via as pessoas sendo promovidas e eu falava: "Meu Deus, o que está acontecendo?". Daí uma amiga minha falou assim: "Ruth, mas é que você é muito boa, por que que a gente vai tirar você daqui se você é muito boa, você traz os números para cima?". Sim. Falei: "Ah, mas assim não dá, né, não é isso que eu quero fazer". E eu acabei abrindo mão no banco, fui trabalhar com meu esposo, na época ele tinha uma loja só no centro, e a gente uniu as forças e acabou crescendo. A Veio a fabricação é próxima de marca, vocês mesmo. é nossa fabricação, 80% do que temos na Produtiva é fabricação própria. Que Daí bacana. surgiu a chance de a gente comprar uma loja de lingerie. Eu ia nessa loja já há 10 anos, Você a era mesma cliente? cliente por causa da vendedora. E o meu marido era amigo do dono da loja, então eles iam tomar café e eu ficava lá comprando as minhas lingeries. E eu lembro que um dia esse dono dessa loja falou para o meu marido: "Olha, eu não quero mais continuar". E daí o meu marido também estava cansado porque nós vamos para Minas, nossa, todo mês, uma semana a gente está em Minas. Todo E a gente mês. estava cansado disso já. Sim. Daí meu marido falou: "Olha, é chance da gente, porque a lingerie é multimarca, você recebe o representante, atende, se um dia eu faltar, pelo menos você tem um negócio para cuidar". E daí a gente usou estrategicamente de abrir sempre uma Produtiva e uma Modela do lado. Sempre para que porque quem compra roupa também compra lingerie e Sim, vice-versa. sim. Então para nós essa é uma estratégia, assim, que sempre funcionou. E a gente acabou adquirindo a marca. Pela Produtiva, a gente fabrica as lingeries, uma boa parte das lingeries, Também, que legal. pijamas, a linha de balé, e a gente vende para a nossa marca Modela, porque a Produtiva é fabricante, a Modela não é. Então Ah, tem isso que o caminho vai nos ensinando. sim. Então assim, a parte boa do empreendedorismo, de você ter essa experiência e entender. E com isso a gente foi abrindo uma loja aqui, agora os shoppings chamam a gente para participar, né. Sim, que bacana. Então, para nós, assim, Mas a Produtiva hoje maravilhoso. mas ela não é atacado, ela é fabricante e varejo. Ela vende Antes próprio nós vendíamos muito no atacado, mas pós-pandemia a gente focou só para as nossas lojas. Então, como agora expansão. tem o e-commerce, na pandemia surgiu o e-commerce, ele foi aberto Sim. em 17 dias. Caramba, Então, eu não via a luz do sol nesses 17 eu dias. Eu imagino. estava focada em fazer a loja online acontecer, porque estavam todas as lojas fechadas, as minhas funcionárias paradas em casa sem ter o que fazer. O que que eu falei para elas? Ó, vocês pegam o telefone, tá aqui a lista de cliente, começa a se relacionar com os clientes. Converse, pergunta como está, pergunta Ótimo. se está precisando de algum presente. E assim elas foram. Elas trabalhando de casa e eu montando e-commerce. Quando abriu, eu lembro que o primeiro Natal que a gente abriu, nas lojas fizeram fila, porque todas as mulheres que nós ligamos, que a gente se relacionou, acabaram indo consumir os nossos Caramba. produtos. Essa é uma estratégia, a Magazine Luiza usou essa estratégia, né? Enquanto que o pessoal demitiu muito no início da pandemia, ela contratou mais pessoas e trabalhou o marketing de relacionamento através do telefone. Voltou lá para o início. Vender por Exatamente. ligação, telemarketing. Aí, às vezes, elas ligavam, como você fez, só para saber como o cliente estava, né? E eles cresceram 42% ali até 2021, sendo que muitas, né, quebraram, enfim, por conta de todo esse trabalho. E foi um sucesso. Foi a estratégia que você utilizou. Mas nem sabia da Não Magazine. sabia? Eu É. amo, adoro a Luísa Trajano de paixão, mas eu nem imaginava Olha, por só conta preciso disso. adiantar aqui que só fazer uma dica entre parênteses. Não sei se eu falo sobre essa possibilidade, Fabrício, do evento em São Paulo. E o nome da Luísa Trajano está cotado para participar do nosso Uau! podcast no Palco São Paulo. É claro que vai depender muito da agenda dela. Tô fazendo esse parênteses aqui porque você tocou no assunto e ela Com é uma certeza. referência, né, a Para nível muitas. Brasil. E porque, assim, quando me indicaram, eu falei, gente, vocês sabem o que vocês estão indicando, né? As minhas
representantes lá em São Paulo, elas falaram, a gente tá em São Paulo, aqui a gente participa de várias redes, a nossa conexão é mais próxima. E é aquela questão de você sempre estar a um contato da pessoa que você quer chegar, Exatamente. não é? Eu admirava muito a Kênia Gama. Então, quando eu peguei a embaixada de Curitiba, eu falei assim: uau, agora eu tô mais próxima. E é E, isso. e é isso. É exatamente isso. E assim, falando em networking, né? Como que a gente se conheceu? O Fabrício, ele me encaminha, como a gente tá expandindo aqui em Curitiba e tudo mais, ele sempre me encaminha em eventos assim, tem esse evento aqui, você tem que ir lá, você tem que ir lá, né? E aí a gente já contei isso aqui em outros episódios, às vezes eu falo, vamos lá comigo. Ele, não, o papel de estar na frente das câmeras é teu, de aparecer você. E aí veio o evento da Gi, na verdade eu vi ela postar, de networking no Hard Rock, né? E aí a gente tinha lá um pitch pra fazer no final, e aí ele só falou assim pra mim, ele fez um áudio, eu falei pra ele, já me inscrevi, tô indo no evento. Aí ele falou assim, só te digo uma coisa, se tiver momento que puder pegar o microfone, pega o microfone e fala, não fique esperando. E eu já tenho, né, essa atitude, mas eu falei, tá bom, pode deixar. E aí a gente teve a oportunidade lá de se 45 segundos, né, Sim. pra falar. E eu falei, vou falar do podcast. Foi isso. E a hora que eu sentei, foi incrível, assim, tanto de pessoas que estavam me seguindo, e daí na sequência tinha a tua mensagem. Oi, Cláudia, gostei Do teu pitch? do teu pitch, da tua proposta, sei lá, daquilo que eu falei, né? Gostei do que eu ouvi, alguma coisa assim. Vamos nos conectar. E aí estamos aqui, né? Hoje. Veja só, um evento. Por isso que esse evento, o quanto isso é poderoso. Quanto eleva os nossos negócios, o meu negócio, o seu negócio, você abrir mão de estar lá assistindo a novela, de estar lá fazendo o teu... É gostoso? Não é mas você não vai crescer com aquilo ali. Não. Né? Eu tenho muito isso, às vezes eu sou, assim, eu era um pouco criticada, às vezes as pessoas acham que isso tem a ver com ser workaholic. Não é. Não que também você trabalhe só porque você quer, muitas vezes é porque você precisa, mas assim, não é isso. Não é que eu tô trabalhando o tempo todo. Só que pra mim... Aí você vai destinar um dia conscientemente pra você fazer estar lá isso. na tua caixinha do nada. Desconectar, domingo é um dia que eu desconectei, tem final de semana que é o final de semana inteiro. Eu nem respondo nada de trabalho. Fabrício também faz isso comigo. Ontem eu falei pra ele, me responde, não deixa eu no vácuo. Mas eu sei que é o momento de descanso dele, que a gente não vai resolver alguma coisa naquele momento, enfim. Mas isso não precisa ser todo dia. Sabe o que eu falo, Ruth? A gente chegou, e a maior mentira que eu já ouvi, e eu já acreditei, tá, nessa mentira, a gente chegou num nível que é assim, a mulher não precisa dar conta de tudo. Só que esse tudo começa a virar qualquer coisa. Por exemplo, eu não consigo manter minha casa organizada. Mas é que eu não consigo dar conta de tudo. Eu não consigo fazer meu negócio crescer, mas eu não sou obrigada a dar conta de tudo. Eu não consigo ir na academia nenhum dia. É verdade. Você entende? Chega uma hora que você não dá conta de absolutamente nada. Que você tá focando em não dar conta de tudo. Então, o que eu acho? Você não tem, eu acredito que não tem que dar conta de tudo, porque é impossível, mas alguma coisa você tem que dar conta. Sim. E não vai ser tudo ao mesmo tempo. O que eu mais recebo no meu direct é isso. Como que você dá conta? Não, minha filha, eu não dou. E quando o negócio, ele perde o controle. Poxa, eu não tenho controle disso. Isso é sinal que você está crescendo. Então, aí, fique tranquilo, porque é sinal que o teu negócio está expandindo, que está melhorando. Quando você realmente quer controlar, mas não dá mais conta. E você tem que confiar na pessoa que está do teu lado. Exato. Né? Para fazer isso acontecer. Para nós foi desafiador, principalmente por parte do meu marido, entregar a gestão financeira para uma outra pessoa analisar. Porque, não, é meu dinheiro, né? Como assim alguém vai olhar para os nossos números, para a nossa conta corrente e conferir se o cartão está entrando? Como assim? Hoje isso, graças a Deus, comum, né? É comum, é normal. Exato. E o tá Paulo tudo Vieira bem. fala isso. Ele fala que se você não é capaz para fazer tua empresa crescer, delegar isso para alguém, você está sendo orgulhoso, você está achando que você é autossuficiente para tudo. E isso não existe. E isso não existe, né? Então, se você é o cara do financeiro, é o melhor, e tem alguém que vai fazer a outra frente, que seja seu sócio, que seja sua esposa, enfim, ok, mas geralmente não é assim, porque como você disse, é algo delegável, né? Conferência, conciliação bancária, enfim, lançamento. Eu estrategicamente coloquei minha filha para lançar as nossas despesas, porque aí quando ela vem me pedir uma coisa, eu falo, dá uma olhada lá, pra ver o quanto que entrou. Mas isso é legal. É ela que lança. Hoje ainda cobrei, que tá umas notas acumuladas. Ela falei, tá atrasado esses lançamentos dessas notas aí?
Que legal, Então, vou adotar essa ideia, ela amiga. entende, foi estratégica, ela não assiste o podcast, né, às vezes ela assiste, tem final tem semana que ela assiste. Mas assim, foi estratégico? Foi, porque eu falei pra ela: "Eu quero um celular". Falei: "Tá, eu posso te dar um celular parcelado mas eu tenho que contratar alguém pra fazer isso, vai ter que fazer isso pra mim. Então eu poderia, te dar um celular melhor e você fazer esse trabalho", porque, assim, adolescente chega num nível que não é qualquer celular, tá, é Aham, o é, iPhone sim. 12 e tudo mais, né. Eu falei: "Então, vamos ter que juntar as 2 funções e você vai ter que fazer essa parte". E aí quando ela começou a lançar, eu falei: "Agora me diga, quando é que nós vamos comprar esse teu celular? Olha no financeiro, o que que da onde a gente vai tirar esse valor?". Entende? Então, assim, isso foi bem estratégico, né? Eu não tenho muita movimentação, ela é uma movimentação pequena, e eu tenho parceiros de negócio também, que é através de CNPJ, de MEI, então eu não tenho funcionários, né, para ficar lançando, fazendo folha de pagamento. Então é tranquilo. Obviamente, né, que a parte maior ainda sou eu que faço, tem a parte da contabilidade, mas os lançamentos de despesas pessoais, é ela que faz tudo. E hoje é De tudo por mercado. aplicativo também, isso Sim, é uma vida. conta azul da vida lá, né? Conta azul da vida. Eu lanço os pessoais lá também, porque daí ele sai como dinheiro o dinheiro que foi cedido ao sócio, né? Que Então, legal. a gente lança tudo lá. E eu acho que é isso. Se você acha que você tem o controle, na verdade, você não vai crescer. Você pode até ter, mas Não, você não vai crescer. por isso que parceiros é o ideal. Poxa, quem pode me ajudar nisso, né, nesse problema, né? Antes de a gente pensar como resolver, quem pode me ajudar? Que Porque isso pode. você vai estar expandindo, né? Ao invés de você estar naquela reclamação aqui, né, movimentando, ruminando, Isso. literalmente, se enfezando, você vai estar explicando, ó, vamos abrir. Aqui é bater com o peito e levar, né? E levar. Vamos abrir isso. O que que eu posso fazer de melhor, né? O Sim. mesmo quando a gente tem uma briga em casa com o maridão, né? Se você começar a reclamar, mas porque você não faz isso, não faz isso, não faz isso, você vai estar acusando, você vai estar ruminando. A partir do Exato. momento que você marido, eu me sinto abandonada quando você não troca a lâmpada que está queimada já faz 6 meses. Que seja isso. É, Você vai falar dos teus sentimentos. Ele vai exato. querer te acolher, porque, poxa, ela tá se sentindo mal comigo. Sim. Eu não tô falando, você não faz isso, não tô apontando o dedo, entendeu? Eu Então, para sinto isso isso, quando você faz isso. Você abre o teu isso, sentimento. exatamente. É, E isso serve para marido, serve para funcionário, serve sim, para fornecedor, né? sim, Então, é mágico isso, né? Você sempre elevar, ah, falar do que você está sentindo, isso ajuda muito no, sim. no teu relacionamento. Completamente. Todos os relacionamentos, como você disse, É né. verdade. Eu falei hoje pra minha filha, ela falou: "Ai mãe, tem um aniversário de uma amiga e tal, que ela me convidou, mas ela vai levar uma amiga que eu não gosto, a menina já me fez mal e tal". E eu não soube dizer não. Eu falei: "O que que você tá sentindo?". Exatamente isso. Antes de eu vir para o podcast, ela deitada na minha cama ali, eu terminando de me maquiar, e aí eu falei: "Mas o que que você tá sentindo?". "Ah mãe, eu não vou me sentir bem". Eu falei: "É isso que você tem que falar pra ela". Porque o que que você falou? "Ah, não, eu falei que talvez eu tivesse compromisso, que isso, que aquilo". Eu falei: "Não, fala pra ela que o fato da outra amiga dela ir, que já te fez mal e tal, Isso ela vai estar pode até lá". ajudar ela Exato. a estreitar os laços e apagar esse E mal-entendido, apagar esse pode porque ser ela a falou ponte. do sentimento, né. Isso é Exatamente. isso é algo, assim, é uma regra que eu acho que todos nós deveríamos aprender sobre isso e praticar ela no dia a dia. E todos os dias a gente aprende algo sobre nós, né, isso é É bacana, verdade, a gente isso que é cresce. gostoso. Nossa, eu tô adorando o nosso bate-papo, mas eu quero ainda falar um pouco mais sobre a Produtiva Modas, porque no dia que a gente falou, você falou produtiva porque tem a ver com a mulher produtiva. Eu queria que você falasse assim, que você contasse um pouquinho mais sobre isso. O que que é essa mulher produtiva? Como que é essa persona que foi idealizado para tua loja? O nome é isso mesmo? É É para mulher produtiva. produtiva? A Produtiva existe desde 93. São 2 sócios, a Sandra e o meu esposo, que fundaram a fábrica da Produtiva, e ela é sócia na nossa fábrica até hoje. Ela não Cara, é de algumas lojas. A Sandra é evangélica, eu sou católica, meu marido é muçulmano. nossa! Imagine uma sociedade dessa forma. E então, dentro da nossa empresa, é uma empresa familiar e é uma empresa ao mesmo tempo com sócios, né. Então isso e ter o valor fundamental nosso é a honestidade lá dentro, para poder fazer as coisas Sim, acontecer. Então a Sandra começou com essa fábrica, a mãe dela também, e meu marido encontrou ela e ele começou a aprender como que era a fabricação. Então ele viajava para Minas, comprava as roupas, então a gente começou de fabricar lá. E isso eu já estava trabalhando no banco,
às vezes eu via, nas férias viajava com ele, como eu trabalhava 6 horas, eu ajudava um pouquinho na empresa, e a gente começou a crescer. Chegou um momento que eu falei, não, pronto, chega, tá na hora de você vir para cá. E no começo era assim mesmo, eu que contava as blusas, ensacava, eu e a Sandra etiquetava, e ela corta e corta até hoje as peças que a gente desenha, ou que a gente olha, nossa, olha esse modelo tá tendência, vamos investir nesse? Às vezes a gente até não fala, ai não, mas isso não vai cair, eu quero lançar o paetê no verão, ela fala, não, não, paetê não. Então, às vezes a gente tem essas divergências, mas é coisas de sócios, Sim. sabe? Já era Mas produtiva? Já era esse já nome? era produtiva. E daí a gente correu atrás do registro, conseguiu, efetivou, deu tudo certo. E, e esse é nós temos funcionários lá dentro que trabalham já há 26, 28, 30 Caramba. anos, mas que estão junto com a gente desde que começou a marca. Então, porque realmente, quando eu entrego coloco uma funcionária nova para trabalhar nas nossas lojas, eu falo, ó, essa loja aqui é mais sua do que minha, você que vai cuidar dela, né? Essa é a tua casa. Como que você quer que fique a tua casa? Se fosse essa loja tua de verdade, como você queria que ela fosse? Ah, é assim, assim, assim. Então, considere ela parte sua, porque as suas vendas, o seu resultado, o seu salário é você quem vai fazer, né? E a gente dá muita meta, planos de vendas, para realmente estimular a nossa colaboração a donar disso. Tanto que Uhum. na Modela, né, eu não chamo nem minhas vendedoras de vendedoras, são consultoras, porque elas não fazem só a venda, elas também ajudam a mulher a conhecer qual é o tamanho certo de lingerie para ela usar. Porque quando, por exemplo, não sei se todo mundo já passou por isso, mas sabe aquele momento que você está lembrando que está com sutiã o dia todo? Nossa, isso é a coisa mais horripilante que existe na face da Terra. E tem muita mulher que passa por isso. Horrível, é. Eu tenho marcas até hoje no meu ombro, porque eu tinha muito peito quando eu era jovem e eu não sabia usar o sutiã certo. E qual que é a proposta da nossa marca com a Modela com isso, né? Desviando um pouquinho. É ajudar a mulher saber qual que é o tamanho ideal que ela veste para ela não sofrer mais essas dores. Ou, às vezes, erguer o braço e aquele peito Sair pra sair para baixo Sim, porque realmente não está sim. sustentando. Ou atrás sobe, né. Isso é uma coisa que a gente quando começa a usar sutiã Muito. não é ensinado isso, né. Não. Aí uma coisa interessante também, porque depois que você descobre que o sutiã ideal, falando de sutiã, ele faz total diferença na tua roupa, no look que você põe numa Muita blusa. diferença. Tem sutiãs que você usa para dar aquela levantada, tem sutiãs que você usa para realmente não marcar. Então, é toda uma série de sutiã. O sutiã é certo para fazer atividade física, um top, né, que você vai correr, não vai ficar balançando. E principalmente aqui no sul, a mulher tem muito isso. Às vezes tem muito peito, poucas costas, ou tem umas costas grandes e um peito pequeno. Pequeno, que Então, também dá diferença, que não dá pra também dá ser diferença, padrão. por isso que precisa ter essa consultoria. Então, a Modela existe para modelar e a Produtiva veste a mulher que quer ser produtiva. Nós Uau. passamos por uma reinvenção depois da pandemia, porque a gente viu que estava muito parecido com as grandes marcas e nós não queríamos ser assim. Sim. Nós queremos ser vistas como realmente a marca que te faz se empoderar para você ser mais produtiva no teu dia a dia. Então, Sim. passamos a quando eu vou comprar para minha persona, que é uma mulher produtiva, como que ela gosta de se vestir? Ela gosta de se vestir talvez com decotão, com aquele vestido que tem 879 alças para colocar, Nossa, né? tá louco. Então Ou seja, isso tem tudo a ver. isso, Nossa, isso tem tudo a ver. Ruth, você falou uma coisa importantíssima, porque durante um tempo na minha vida eu comecei a usar roupas bem básicas, porque era um tempo que foi um tempo de muita dedicação em construção da própria marca e tal, e que eu não queria perder tempo escolhendo roupa, combinando look. Então eu fui para os tons mais, não tons pastéis, mas os tons os básicos tons do dia a básicos, azul dia. Todo marinho, mundo tem um preto, blazer branco, um blazer preto, um preto, blazer mais marinho, né? isso aí, né. Hoje aqui, ó, inclusive tô com uma roupa que eu adquiri no evento da Jornada Múltipla lá de uma empreendedora que foi aluna, faz parte da nossa rede. Eu coloquei essa blusa porque ela fez uma consultoria de cores pra mim.
Que E daí legal. identificou, é E isso coincidência, é algo geralmente eu não tô. muito. Nós também temos parcerias com consultora, por exemplo, a Paulina Bach. Ela reserva uma vez na semana para fazer consultoria com as nossas clientes. Olha, Então, ao invés de pagar a consultoria total com a Paulina, a gente dá um voucher. Se a cliente consumir, por exemplo, R$ 300 na nossa loja, ela paga metade da consultoria com a ela Paulina. ganha, olha que E a outra parceria, né? metade é a gente que paga. Então, e isso ajuda a Paulina a ter mais visibilidade. Isso ajuda a nossa cliente, porque ela vai ter acesso aos produtos, vai ter a colorimetria, saber qual que a cor fica melhor para ela, e vai me ajudar também, porque Vender corretamente e mais até, né? É exatamente. O nosso exatamente isso. ticket aumentou muito depois que eu comecei a me reinventar. Como que poderia ser uma loja de lingerie? Por exemplo, na nossa loja de lingerie, tem uma introdução ao sexy shop para mulher, para aquela mulher que está de mais de 30, 50, 40, 50 anos, e ela, às vezes, caiu a libido, né? Então, lá, nossas consultoras já estão treinadas para falar para ela quais são os produtos certos quando ela está se sentindo, por exemplo, mais ressecada, ou quando está com incontinência, ou quando está precisando melhorar na intimidade de alguma forma. A gente tem já o direcionamento certo. Não é um sexy shop, mas é uma introdução para você Às vezes a deixar a tua pessoa não intimidade vai entrar no melhor. sex shop porque acha muito agressivo, ela nunca teve costume, nunca foi. Exatamente. Ali ela tem esse início, essa introdução, você falou. Isso, de forma discreta, com mulheres como ela, que são Sim. mães, que cuidam da casa, tal. Aham. Então, isso é relacionamento. Sim, total. E assim, a novidade que, né, eu vou contar aqui, que eu já tô me achando, o pessoal que tá assistindo, é que durante o mês de setembro, todos os meus looks serão da Produtiva Modas. E Exatamente. que sai ainda um sutiãzinho lá da Mas com modela, com certeza. blazer. Então, nós já vão ficar reparando na minha roupa a partir de agora. E é muito bacana, porque eu falo que, eu acho que eu já repeti todas as minhas roupas aqui, porque 1 ano fazendo podcast, então, em algum momento, Foi né, uma Fabrício? parceria muito boa, porque assim eu consigo mostrar os looks que a gente tem para você que tá aí em casa, Você vai né? acompanhar, já fica aqui de olho, você que é de Curitiba, já vai comprar. A gente fez o Mesmo evento. quem não for de Curitiba, a gente tem Vocês mandam? e-commerce, amiga. É Sim, verdade, você acabou é de falar, verdade. pelo amor de Deus. A gente fez o evento e todas nós, os palestrantes, enfim, estávamos com o look dessas lojas, né? E, assim, as palestrantes que não compraram, porque teve roupa que eu comprei, elas voltaram pra loja e já tinha gente querendo comprar. Eu achei, esse final de semana eu estava fazendo 2 palestras, daí uma amiga minha mandou mensagem assim: "Não acredito, nós somos muito consumidoras suas", porque elas estavam com o mesmo modelo de blusa, uma com um tipo de listra, outra com outro tipo de listra, e elas estavam naquele café com negócios da PIB. E eu olhei assim a foto, uma se apresentando e de repente a outra, eu falei: "Não acredito, É tudo da sua sem loja. combinar". E isso para mim encheu meu coração de gratidão, Sim. porque eu tô vendo lá que são mulheres que estão edificando a vida de outras mulheres, Sim. são Tem isso. Não produtivas é mesmo. simplesmente o look, mas o quanto alguém adquirir aquele produto, aquela roupa, enfim, contribui lá na Ela não tá ponta. ajudando só para mim, ela tá ajudando para a pessoa que teceu, para a pessoa que vendeu o fio. E é tudo brasileiro, a gente não compra nada de matéria-prima internacional. Para a pessoa que foi lá, costurou essa peça, para a pessoa que foi dobrar, para a cozinheira É que verdade. que que fez a comida para as nossas funcionárias, para a moça que vendeu essa peça lá da loja. Então ela não está contribuindo com a Ruth, ela está Sim. contribuindo com Uma toda uma cadeia, cadeia que existe em um volta ecossistema. desse negócio. E, claro, motivando toda essa cadeia. Futuramente, quem sabe a minha vendedora que vendeu a peça vai utilizar um serviço dela, que se apresentou, não é verdade? Exatamente, exatamente. Isso é muito bacana. Então, tô super feliz com essa parceria. Então, durante o mês de setembro, fora o episódio que vem, a partir de setembro, o mês inteiro, vocês vão me ver com o look aqui. Aquilo que eu não comprar, né? Porque eu já tô, ai meu Deus do céu, eu vou querer comprar tudo. Né? E o dia que eu coloquei o vestido no evento, ela falou assim: Meu Deus, ele encaixou. Falei, eu vou ficar, porque eu gostei. E eu tava com essa blusa também. Então, assim, essa vai ser a nossa parceria. Então, eu fiquei bem feliz. Coincidentemente, a Ruth veio antes pro podcast, a gente pôde falar sobre isso, porque eu iria falar, vocês Exatamente. não iam conhecer, mas foi muito bom ter ouvido a tua história. Eu acho que eu me encanto muito pelas histórias por trás de um negócio. Assim como a gente fala de marcas que, sei lá, exploram e tudo mais, a gente fica, será que vale a pena investir? Eu me orgulho de ver, né, principalmente mulheres à frente de negócios como o seu, e eu faço questão de comprar e de investir. Como a gente falou, eu brincava que eu comprava ações da Magazine Luiza
na bolsa, não é só porque ela estava indo bem, mas porque eu Mas acredito porque é muito da no propósito é da de uma Luísa. pessoa que está à frente, né, o que Exatamente. ela fez, assim, o que ela faz por mulheres também. Então foi muito bacana ouvir tua história, quero agradecer aí tua participação no nosso podcast. Eu que me E, sinto honrada de nossa, conhecer mais um pouquinho da sua, ainda aprendi como fazer para engajar melhor o financeiro lá em casa. é Achei super verdade. bacana, essa troca realmente edifica, né, todas nós. Ai, que ótimo. Pessoal, nós vamos chegar então no final aí do nosso podcast agora para aquela câmera ali. Quero agradecer todas vocês que estiveram assistindo até aqui. Quem vai nos assistir agora no episódio gravado, que vai ficar no nosso canal. Tenho certeza que de alguma forma vocês foram aí edificadas pelos conteúdos da Ruth. Deixa seu comentário, compartilha para amiga empreendedora que está aí balançando, querendo desistir e dá um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai contribuir com muita gente. Obrigado para vocês que chegaram até aqui. Um grande beijo e até o próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau.